Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Luz aqui pelo Energia Concursos. Sejam bem-vindos à nossa revisão para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal. Então galera, separei algumas questões aqui que eu acho que existem uma grande probabilidade, né, de aparecer nessa prova aí, ok? E vamos conversar um pouquinho então sobre essas questões. Vejamos a nossa primeira questão. Um gráfico, né, atenção aí ó, a questão da estatística, um gráfico onde diz o seguinte: o número de acidentes nas estradas brasileiras no período de 2005 a 2011, esse número é em milhares. Aí a afirmação é a seguinte: a média do número de acidentes ocorridos no período de 2007 a 2010 é inferior à mediana da sequência de dados apresentada no gráfico. Aqui nós vamos trabalhar com a estatística, para ser mais preciso, com as medidas de tendência central, que são a média, a moda e a mediana. Nesse exercício, ele envolve média e mediana, ok? Então vamos lá. Ele diz que a média no período de 2007 a 2010. Então aqui nós temos, ó, o primeiro exercício, né? Em 2007, o número de acidentes em milhares foi de 129 mil. Em 2008, esse número foi de 141 mil. 2009, esse número foi de 159 mil. E em 2010, esse número foi de 183 mil. Aqui, galera, isso aqui nós encaramos como dados brutos. Isso são dados aleatórios. Eu tenho aqui 4 valores, ok? Ele relaciona média com mediana, né? Existe uma relação de ordem ali. Vamos lá. Vamos então para o cálculo da média. Como é que é a média mesmo? X barra, né? X barra na estatística é o somatório dos xi, que são as observações, dividido por n, né? N é o número de elementos da minha série. Vamos lá aqui, então. Essa soma vai me dar 612. Esse é o somatório aqui das observações. Então vamos aqui para o cálculo da média, ó. X barra igual esse somatório, que é 612, dividido pela quantidade de elementos da série. 1, 2, 3, 4. Dividido por 4. Aqui vai me resultar em 153 mil. Ou seja, a média de acidentes, né, de 2007 a 2010 foi de 153 mil. E ele diz que esse valor é inferior à mediana. Então vamos agora organizar a mediana. Ó, organizar. Para o cálculo da mediana, os dados devem estar em rol. O que é isso, professor? É colocar esses valores em ordem crescente ou decrescente. Vou usar a ordem crescente. E ele se refere à mediana da sequência de todos os valores. Então vamos lá. Vamos organizar a série aqui, ó. X, 2 pontos é a série. A série, o que é a série? Os valores ali, só que agora de 2005 até 2011. Então, o primeiro foi 110, o segundo foi 111, o terceiro foi 129, o quarto foi 141, o quinto foi 159, o sexto foi 183 e o sétimo valor foi 189. N, que é o número de elementos da minha série, é 7. E 7 é ímpar. Quando eu tenho uma quantidade de termos da série ímpar, o que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte, né? Existe um termo que determina o centro da minha série, que é aqui, ó, a olho, ó, é o 141. Observem que ele deixa 50% dos elementos da série à esquerda e 50% à direita, ok? Logo, a mediana dos dados é 141. Se fosse par, não teria um centro determinado, né? Observe, se não tivesse 141, esses dois iriam me determinar o centro da série. Se fosse par, não é, é ímpar. E quando é ímpar, tem um elemento que determina o centro da série. E então, nós temos que a nossa mediana é de 141 milhares de acidentes. Galera, ele afirma que a média é maior do que a mediana. Isso não é verdade. Esse é um item errado, não é verdade? Ele está errado. Por quê? Porque a média é maior do que a
mediana. Atenção, pessoal, atentos à estatística. As medidas de tendência central caem muito nos concursos públicos, ok? Vai aparecer nessa nossa prova, certo? E aí, professor, e a moda? E se ele pedisse a moda? Então, a moda, como o próprio nome diz, é aquilo que está em evidência dentro de uma série estatística, é aquilo que mais aparece. No nosso caso aqui, observem que essa série, ela é amodal, nenhum valor se repete. Todos os valores possuem a mesma frequência. Todos aparecem uma única vez. Ah, se aparecesse todos duas vezes, não teria, seria amodal, todos têm a mesma frequência. Agora, se eu, por exemplo, fazendo uma alteraçãozinha aqui, ó, vou colocar ao invés de 111, 110. Pronto, essa série acaba de ter moda. O 110, ele se destaca em relação aos outros. Ele possui frequência 2, enquanto todos os outros possuem frequência 1. Essa série seria unimodal. E a moda seria o 110. Mas como não é 110, é 111, essa série continua sendo amodal. Ok? Fica aí a dica, né? A moda é o elemento que apresenta a maior frequência, o que mais se destaca dentro do conjunto. Valeu? Atenção, alternativa errada. Ok, pessoal? Nosso gabarito oficial aí, né? Errado. Certo? Então, dando sequência, vamos dar uma olhadinha no nosso próximo exercício. Nosso próximo exercício, ele fala o seguinte: Lúcio, Breno, Cláudia e Denise abriram a loja virtual Lick, para a qual, no ato da abertura, Lúcio contribuiu com 10 mil reais, Breno com 15 mil, Cláudia com 12 mil e Denise com 13 mil reais. Os lucros obtidos por essa loja serão distribuídos de forma diretamente proporcional. Olha aí as proporções, hein? A participação financeira de cada um dos sócios no ato da abertura da loja. A partir dessas informações, julguem os itens a seguir. Aqui nós temos duas questões, né? A questão número 2, na sua revisão, apresenta 2 itens ali, ok? Então, vamos dar uma limpadinha no nosso local de trabalho aqui e vejamos o que ele quer ali. Na introdução, já vimos aí que isso vai tratar de questões que envolvem a proporcionalidade, né? A divisão proporcional, ok? Temos que estar atentos a isso também, certo, rapaziada? Vamos lá então. Ele diz o seguinte, ó: se no final do primeiro mês, 65% dos valores da venda for destinado ao pagamento dos fornecedores, 60% do restante for destinado ao pagamento de impostos e de aluguel, e se após essas despesas o valor restante no caixa for igual a R$ 10.500, então o valor recebido pelas vendas no primeiro mês será superior a R$ 70 mil. Galera, apareceu aí a questão da porcentagem, né? Isso é um cálculo simples de porcentagem, ok? Vejamos. Então, no exercício 2, galera, ele fala assim, ó, se no final do primeiro mês 65% dos valores das vendas for destinado ao pagamento dos fornecedores. Então, V serão as vendas. E aí, 65% de V são para os fornecedores. Se 65% são para os fornecedores, quanto que é o restante? Sobra quanto? Ah, isso é claro, né? 100% de V menos os 65% de V, me sobram 35% de V. V são as vendas. Ok? Depois ele fala assim, ó, 60% do restante for destinado ao pagamento de impostos e de aluguel. Então, impostos e o aluguel. Como é que é essa questão dos impostos e do aluguel? É 60% do restante. O restante é 60% de 35% de V. Ok? 60% do restante, 60% de 35% de V. Vamos fazer essa continha. 60% de é vezes 35% de V. Ah, olha aí, ó, a simplificação aqui me ajuda, né? Isso aqui vai me dar 21 sobre 100, 21% de V. Ou seja,
21% de V é para impostos e aluguel. Depois ele diz o seguinte assim, ó, e se após essas despesas o valor restante no caixa, então, o valor restante no caixa, o valor restante no caixa, qual é o valor restante no caixa? É 35% que eu tinha tirado de V, onde eu tinha, era o que sobrava depois do pagamento dos fornecedores. Depois de pagar esses fornecedores, eu pago impostos e aluguel, que são 21% de V. Então, o que me sobra é exatamente 14% de V. Ah, e ele diz o seguinte aqui no exercício, pessoal, ó, e se após essas despesas o valor restante no caixa for igual a 10.500, logo, 14% de V é igual a 10.500. Ah, 14 sobre 100 vezes V é igual a 10.500. Ó, vamos isolar o V. V é igual a 10.500 vezes 100 dividido por 14. E daqui, ó, eu vou obter exatamente R$75.000. Ou seja, o valor V das vendas foi de R$75.000. Ele fala que o valor recebido pelas vendas no primeiro mês será superior a R$70.000 e deu R$75.000. O gabarito é certo, pessoal. O exercício está correto. Um cálculo de porcentagem envolveu aqui as equações também, né? Mas um cálculo de porcentagem simples. Ok? Então, o nosso primeiro item é um item correto, é um item certo. Ok, galera? Vamos em frente, então? Vamos olhar o nosso segundo item. O segundo item diz o seguinte, ó. Se o lucro obtido ao final de determinado mês for igual a R$7.000, terminou o mês e foi obtido R$7.000 de lucro. Então, a parcela de Cláudia no lucro será superior a R$1.700. Ele quer saber a parcela da Cláudia. Observem que lá no enunciado, no começo, ele fala o seguinte, ó. Lúcio, Breno, Cláudia e Denise. O Lúcio, o Breno, a Cláudia e a Denise, abriram essa loja, né? E cada um entrou com um determinado valor. Ok? É bem claro, né? é bem razoável que aquele que investiu mais dinheiro tem uma maior parte do lucro, assim como o que investiu menos tem uma menor parte. Ou seja, estamos diante de uma divisão em partes diretamente proporcionais. O que investiu mais ganha mais do lucro, o que investiu menos ganha menos do lucro, né? Então vamos lá, como que é uma divisão em partes proporcionais? A gente viu isso durante as nossas aulas, a gente vai aplicar aqui, ó, uma equação de proporções, né? A razão, que é a igualdade entre proporções. Assim, ó, ele fala que é Lúcio, Breno, Cláudio e Denise. O Lúcio investiu 10.000, então Lúcio está para 10.000. Assim como o Breno investiu 15.000, assim como o Breno está para 15.000. Assim como a Cláudia investiu 12.000, assim como a Denise está para 13.000, que foi o valor que ela investiu. Assim como, galera, Lúcio mais Breno mais Cláudia mais Denise é o total. O lucro, que é de 7.000, está para a soma do que eles investiram. Isso aqui, ó, 50.000. E observem agora que com essa equação você consegue saber exatamente quanto do lucro vai para o Lúcio, para o Breno, para a Cláudia ou para a Denise. A pergunta diz respeito a Cláudia. Então, Cláudia está para 12.000, assim como 7.000, que é o lucro, está para 50.000. Fazendo aí o produto dos meios pelos extremos, Cláudia aqui, ó, 7.000 vezes 12.000, dividido por 50.000. Fazendo essas continhas, nós vamos chegar aqui em R$1.680. Esta foi a parte do lucro destinada à Cláudia. O exercício afirma que o lucro dela será superior a R$1.700. Não, foi inferior a R$1.680. Nós temos aqui errado, né?
O gabarito é errado. O item está errado. Galera, conferindo o gabarito oficial, item errado. Ok? Então, aqui a gente viu a questão da proporção, né? Da divisão em partes proporcionais e deu uma revisadinha também na porcentagem, que nada mais é do que proporção, que nada mais é do que, posso fazer cálculo de porcentagem com regra de 3. Atenção, galera, importante dar uma olhadinha também na regra de 3, tanto a simples quanto a composta. Valeu? Então, nosso próximo exercício aí, pessoal. Exercício número 3, ele fala o seguinte: uma creperia vende, em média, 500 crepes por semana, a R$20 a unidade. O proprietário estima que para cada real de aumento no preço unitário de venda dos crepes, haverá redução de 10 unidades na média semanal de vendas. Se ele aumentou R$1 no preço, ele vende 10 pastéis a menos. Aumentou R$2, 20 pastéis a menos. Ou seja, é proporcional existe uma proporção entre o aumento e o consumo, né, semanal desses pastéis. Então, a redução de 10 unidades mensal nas vendas. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes. Caso o proprietário aumente em X reais o preço, então, ele vai aumentar em X reais o preço. Tá, se ele aumentar em X reais o preço, o que é que vai acontecer com a venda dos crepes? Se ele aumenta em X reais, a venda, a cada real de aumento, diminui em 10 unidades. A cada uma unidade de aumento, R$1 de aumento, diminui em 10 unidades o consumo. Se ele aumenta em X, vai diminuir em 10X unidades. Não é isso? Então vamos lá. Ele afirma que o resultado disso vai ser aquela equaçãozinha do segundo grau ali, 10.000 mais 500x menos 10x ao quadrado. Vejamos. Então, o aumento é de X reais. Ok? E vamos tratar aqui, vamos falar aqui, f de x, a função que me dá o faturamento. O faturamento é o preço vezes, não é verdade? A quantidade consumida desses crepes. Então, o preço, ele vai aumentar em X reais. O preço era de R$20, agora vai ser de 20 mais X reais. E agora, a quantidade consumida de crepes, ela era de 500, mas para cada R$1 de aumento, diminui em 10 a quantidade de crepes. Então, aqui vai ser menos 10x, ok? E fazendo essa multiplicação, multiplicando esses dois binômios, eu obtenho a função faturamento. E aqui fica bem claro, né, o conteúdo, o estudo das funções, que é fundamental aí para a matemática, vai aparecer na nossa prova, hein? As funções. Vamos lá? Então, vou aplicar aqui a propriedade distributiva, né? 20 vezes 500, 10.000. 20 vezes menos 10x, aqui dá menos 200x. Mais 500x, mais com menos aqui é menos 10x ao quadrado. F de x igual aqui 10.000 mais 300x menos 10x ao quadrado. Aqui a função que modela, né, dadas essas condições aí de aumento, né, o faturamento semanal, né, desta creperia. E nós temos que o nosso item ali é um item errado, né? Ele não é um item errado, né? Errado exatamente porque ele manteve o 500 e esqueceu propositalmente o 200, né? Isso é o correto, ok? Tá aí, pessoal, o estudo das funções, né? Ele é fundamental aí no ensino médio, no ensino superior e aqui também não é diferente, né? Atenção aqui, ó, atentos aí na revisão geral, aí naquela super revisão que a gente faz, né, em casa. Vejam aqui as fórmulas para cálculo de x do vértice, y do vértice,
máximo, mínimo, né? Parábola com cavidade voltada para baixo, ela tem um máximo, é menos b sobre 2a, não é verdade? X do vértice pode jogar, ou então usar a fórmula menos delta sobre 4a, isso para cálculo de máximos e de mínimos. Importante dar uma olhadinha também. E muito importante a questão da modelagem, né? Do modelo, encontrar a função. Isso vem sendo bastante cobrado nessas provas de concurso público. Valeu? Então, fica aí a dica, né? E está aqui a questão resolvida. Item errado. Vejamos aí nosso gabarito oficial. Item errado. Ok? Vida que segue. Próxima questão. Atenção, galera. Essa é a questão número 3. Ok? Eu tinha esquecido de apagar aqui o número da questão anterior a essa, que era 2. Tá? Essa é a questão número 3. Então, vamos dar uma olhadinha no próximo exercício aí, pessoal. Questão número 4. E voltamos aqui para o estudo das funções, né? Questão número 4 diz o seguinte. Uma agência de turismo verificou que a quantidade NP de passagens aéreas vendidas varia em função do preço P em reais das passagens. De acordo com a expressão NP, é igual a 2.700 menos 3P. P, o valor de P é menor ou igual que 900 e maior ou igual que 300. P varia entre 300 e 900. P é o preço da passagem, o preço unitário, né, da passagem em reais. E N de P é a quantidade de passagens. Ok? Considerando que a receita, R de P, agora nós temos a receita. R de P. Essa receita R de P, ela é dada por P, que é o preço da passagem, multiplicado pela quantidade de passagens, que é N de P. E P aqui também varia entre 900 e 300. Ok? Julgue o seguinte item, né? O item seguinte. Se a determinado preço forem vendidas 1.800 passagens, então a receita da agência terá sido superior a 516 mil reais. Se a determinado preço forem vendidas 1.800 passagens. Então, o que eu tenho aqui, galera? Eu tenho aqui que N de P, que é a quantidade de passagens, é igual a 1.800. Então eu tenho como descobrir o preço unitário da passagem. Como, professor? Assim, ó, 2.700 menos P, menos 3P, que é o modelo que calcula N de P, isso é igual a 1.800, né, que foi um dado do problema. Daqui sai que 3P é igual a 2.700 menos 1.800, 3P é igual a 900, P é igual a 900 dividido por 3, P é igual a 300. Ok? Então, agora, ele afirma que se a determinado preço, está aqui o preço, a R$300, se determinado preço, são vendidas 1.800 passagens. A esse preço foram vendidas 1.800 passagens. Observe que 3 vezes 300 dá 900, 2.700 menos 900 me dá as 1.800 passagens que foram vendidas. Então, o preço é 300. Então, a receita da agência terá sido superior a 516 mil. Vamos calcular a receita, que é o R de 300. O R de 300. O R de 300 é P, que é 300, vezes N de P, que eu tenho o valor, 1.800. O R de 300 é 540 mil, ok? 4 zerinhos, 3 vezes 18, 54. 540 mil. E ele disse que isso terá sido superior a 516 mil. Opa!
certo, né? Esse item está certo. Ok? Mais um exercício envolvendo funções. Aqui ele deu o valor da função, nós encontramos a variável independente, que é o preço, e depois, na outra função, que é a função que calcula a receita, né? Nós, preço vezes quantidade. Ok, pessoal? E aí, nosso gabarito oficial, o item é certo. Tranquilo, galera? Vida que segue, próximo exercício. O exercício número 5. O exercício número 5, ele diz o seguinte: considere a sequência x0, x1, reticências ali, né? Até x20, é uma sequência finita, de x0 até x20, em que x0 é igual à quantidade de passagens vendidas em 1990, x1 é a quantidade de passagens vendidas em 1991 e assim sucessivamente. Nesse caso, se essa sequência está em PA, em progressão aritmética, se x0 é igual a 350 e x2 é igual a 380, então, em 2005, a companhia vendeu mais de 560 passagens, em 2005. Exercício número 5. Então, pessoal, número 5. Observemos o seguinte, né? Ele diz que x0, que foi em 1990, x0 é igual a 350. x1 foi em 1991. Eu não tenho o valor de x1. x2, que foi em 1992. x2 eu tenho 380. Isso vai, galera, x0 é 90, x1 é 91, x2 é 92. Em 2005, vai ser x16. Pode contar na mãozinha aí, ó. Esse vai ser em 2005. x16. Quanto que é, como ele pede? Então, em 2005, a companhia vendeu quantas passagens em 2005? Ó, 90, 0, né? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 16. É o x16. Ok? Eu conheço o x0 e eu conheço o x2. Eu preciso saber o x1? Eu preciso, na verdade, a razão dessa PA. Eu preciso descobrir a razão dessa PA. E eu consigo descobrir a razão da PA pelo x0 e pelo x2. Mas como? Claro, x1, ó, a PA é assim, ó, 350, aqui um valor que eu não conheço, aqui 380 e ela continua. Aqui é um valor que é desconhecido. Então, mas eu sei que aqui, ó, esses três termos, esse central, é a média aritmética, a progressão aritmética, média aritmética desses dois. Ou seja, x1 é igual a 350 mais 380 dividido por 2. x1 é igual a 365. Ah, se aqui é 365, pessoal, a razão da minha PA, R, é igual a 365 menos 350. A razão da minha PA é de 15. 15 passageiros, ok? E se eu tenho a razão, eu tenho um x16. Por quê? Porque o x16 é o x0 mais 16 vezes a razão, ou x1 mais 15R, ou x2 mais 14R. Mas eu tenho os valores aqui, ó, x16. x0, 350 mais 16 vezes a razão, que é 15. x16 igual 350 mais 15 vezes 15 é 225, 15 vezes 16 soma 25, 240. Então, x16
que representa as passagens em 2005, é de 590. Então, ele diz que a companhia vendeu mais de 560 passagens. Sim, isso é certo. Ela vendeu 590 passagens. Item certo. Ok, pessoal? Aqui apareceu a questão da sequência numérica PA, a progressão aritmética, que aparece bastante aí, né? Vem aparecendo bastante nos concursos públicos. Então, pessoal, nosso próximo exercício. Considerando que os tempos de serviço em anos de 3 servidores públicos estejam em PG, surgiu agora a progressão geométrica. E tem uma média aritmética igual a 7 anos. A média aritmética desses 3 servidores, da quantidade do tempo de serviço desses 3 servidores, tem média aritmética igual a 7 anos. E sabendo que a média geométrica entre o menor e o maior tempo de serviço é 6 anos, julgue os itens seguintes. Se os tempos de serviço estiverem em ordem crescente, a razão da PG será inferior a 2,5. Então, vamos aqui, vamos considerar o seguinte. X1 é o primeiro elemento da nossa PG, né? Nossa PG que vai estar em ordem crescente. Esse primeiro elemento X1 é o tempo de serviço desse primeiro colaborador aqui. X2 e X3. Está aqui a nossa PG. X1, X2 e X3. Ela tem média aritmética igual a 7 anos. O que seja? O que significa isso? X barra igual X1 mais X2 mais X3 dividido por 3 é igual a 7. Então, a média dá 7. Ok? Então, pessoal, e sabendo que a média geométrica entre o menor e o maior tempo de serviço é de 6 anos, a média geométrica, aqui tem que estar atento a isso. Eu vou pegar 3 valores em PG aqui, ó. 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ó, quando eu tenho um número ímpar de elementos numa PG, o termo central é sempre a média geométrica dos extremos. Ou seja, 4 ao quadrado é igual a 2 vezes 8. Ou 4 é a raiz de 16. Os dois aqui, ó, representam a média geométrica. Como ele fala no exercício, sabendo que a média geométrica entre o menor e o maior tempo de serviço é de 6 anos, observem que ele está dizendo que a média geométrica é de 6. Então, assim, ó, primeiro, para se escrever 3 números em PG, a gente tem o seguinte macete. Esse aqui é x, esse aqui é x sobre a razão e esse aqui é x vezes a razão. Mas quando ele fala que a média geométrica entre o primeiro e o terceiro é 6, ele está me dizendo que esse termo do meio aqui é 6. Ó. Observem aqui no nosso exercício, né, no nosso exemplo aqui. Ó. A média geométrica entre 2 e 8 é 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado é 2 vezes 8. 6 ao quadrado é esse vezes esse. Opa, aqui é Q, tá? Q de razão. Ok? Então, aqui nós temos a PG, ó. 6 sobre Q, 6 e 6 vezes Q. Ele dá a dica, né? Que a média geométrica entre o primeiro e o último, ele diz que é 6. Então, esse vezes esse é igual a esse ao quadrado. Como eu mostrei aqui com esse exemplo, né? 4 ao quadrado é 16, que é 2 vezes 8. Tá. E agora?
agora é o seguinte, eu vou usar a questão da média aritmética entre eles ser 7. Porque se a média aritmética entre eles é 7, daqui, ó, isso significa dizer, eu vou vir aqui para baixo, o seguinte, né? Ficou muito feia essa seta. Isso significa dizer que assim, ó, que x1 mais x2 mais x3 é igual a 3 vezes 7, 21. Isso também é verdade. Se isso acontece, isso também acontece. Então vem brincar aqui, ó. Como? Assim, ó. Soma eles. 6 sobre Q mais 6 mais 6Q é igual a 21. Ok? Aí, pessoal, aí, pessoal, tira o mínimo múltiplo comum aqui, ó. Esse mínimo é o próprio Q, que é diferente de zero, né? Então, 6 mais 6Q mais 6Q ao quadrado mais 21Q. Não preciso mais dos denominadores. O que me sobra? Me sobra o seguinte, 6Q ao quadrado menos 20, mais 6Q menos 21Q mais 6 igual a zero. Vamos aqui, ó. 6Q ao quadrado menos 15Q mais 6 igual a zero. E agora nós temos uma equação do segundo grau. Aí, nossa famosa equação do segundo grau, vamos aqui, báscara, né? Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 6, vezes o C, que também que é 6. Delta aqui dá 225, que dá 36 e 144, o nosso delta deu 81. Então tá lindo, né, pessoal? Olha só, Q igual, menos o B é menos o menos 15, então dá 15 mais ou menos 9, que é a raiz de 81, sobre 2 vezes 6, 12. Ó. Aqui nós temos Q1, 15 mais 9 é 24, dividido por 12, é 2. E Q2, 15 menos 9, 6 dividido por 12, isso aqui dá 1/2. Nós temos duas possibilidades aqui, Q2 igual a 1/2 e Q2 e Q1 igual a 2. Atenção, quando a razão da PG está entre 0 e 1, que é esse caso aqui, a PG é decrescente. Ok? Só que é em ordem crescente. Logo, o valor 1/2 não serve. Por quê? PG é crescente. Então, o valor procurado é Q1 igual a 2. E ele fala o seguinte, ó, a razão dessa PG será inferior a 2,5. E 2 é inferior a 2,5. Certo? Q igual a 2, gabarito é a alternativa certa. Ok, pessoal? Atenção às progressões, às sequências numéricas, tanto a PA quanto a PG. Ok? Próximo exercício, vamos em frente então, galera. Exercício número 7 diz o seguinte, acerca de contagem, ó, fundamental nessas provas de raciocínio lógico, de matemática, sempre é cobrado a questão da contagem, também conhecida como análise combinatória, técnicas de contagem.
E o exercício número 7 diz o seguinte. A quantidade de números naturais de 3 algarismos, em que todos os algarismos são distintos, é superior a 700. A quantidade de números naturais de 3 algarismos, em que todos os algarismos são distintos, é superior a 700. Aqui, nós temos, então, que calcular a quantidade de números naturais de 3 algarismos distintos. É um caso de contagem, né? E nós podemos usar aqui o princípio fundamental da contagem, também conhecido como PFC. Então, nós temos números de 3 algarismos, galera. Os algarismos são aqui, os 10 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 0 até 9. Ok? Então, tem que estar atento ao seguinte, ó. Por exemplo, esse número aqui, pessoal. Esse número é o número 12. Ele tem 2 algarismos. O 0, à esquerda aqui, ó, ele não é significativo. Ok? Então, observem que o nosso númerozinho não pode começar com 0. Tira o 0 da brincadeira. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades para o primeiro algarismo. Por que 9? Porque o 0 não pode. Ok? Então vamos supor agora que caiu o número 1 ali. Então, ó, o número 1 passa a não poder mais, vou colocar o x aqui em cima. E o 0, ele volta para o contexto, porque pode ser 0 aqui. Só não pode ser o 1, porque a gente está supondo que caiu 1. Poderia ser qualquer outro, menos o 0, porque o primeiro algarismo não pode ser o 0. Então, sobram, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades para o nosso segundo algarismo. 0 não podia, não estava aqui, mas aqui ele entra. Continua sendo 9. E para o terceiro algarismo, suponha que agora caiu 0 ali no segundo. Sobram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades para o terceiro algarismo. Ok? E aí, rapaziada, como nós temos um princípio multiplicativo, nós temos aqui, né, que 9 possibilidades para o primeiro algarismo, vezes 9 possibilidades do segundo algarismo, dá 81 possibilidades, vezes 8 possibilidades para o terceiro algarismo, isso vai me dar 648, né? 81 vezes 8. Ou seja, existem 648 números naturais de 3 algarismos distintos. O item, o exercício afirmava que é superior a 700. Isso está errado. Ok? Então a gente viu aqui um exemplo do famoso princípio fundamental da contagem. E o nosso gabarito oficial é errado. Esse item é um item errado. Ok, pessoal? Vamos em frente, então, ao nosso próximo exercício. A Polícia Federal Brasileira identificou pelo menos 17 cidades de fronteira como locais de entrada ilegal de armas. 6 dessas cidades estão na fronteira do Mato Grosso do Sul, MS, né, a sigla, com o Paraguai. Considerando as informações do texto acima, julgue o próximo item. Se uma organização criminosa escolher 6 das 17 cidades citadas no texto, com exceção daquelas de fronteira do Mato Grosso do Sul, com o Paraguai, para entrada ilegal de armas no Brasil. Então, essa organização terá mais de 500 maneiras diferentes de fazer essa escolha. Então, vamos lá. Pessoal, tem que estar atento aqui com o seguinte, né? Esse é o nosso exercício número 8.
nós temos 17 cidades, menos as 6 que fazem fronteira com o Mato Grosso do Sul. Então, sobram 11 cidades. Se uma organização criminosa escolher 6 das 17 cidades citadas no texto, com exceção daquelas do Mato Grosso do Sul, fronteira com o Mato Grosso do Sul, fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Então, essa organização criminosa vai ter 11 cidades para escolher 6, ok? Dentro de um grupo de 11, a gente precisa escolher 6. Tá, aí eu pergunto para vocês, tem uma ordem? Preciso escolher primeiro aquela? Não, não tem uma ordem. De 11 eu preciso escolher 6. A gente está diante de um problema de combinação, onde a ordem não interfere. Ok? Quando tem um problema de combinação, eu aplico o seguinte modelo. Combinação de n elementos tomados P a P. Isso é n fatorial, P fatorial, n menos P fatorial. Certo? Essa é a questão da combinação. Quando a ordem interfere, eu tenho um arranjo, que é um pouco diferente. Arranjo, né? Aí seria assim, só por conta de explicação aqui, arranjo de n elementos tomados P a P, que é n fatorial, n menos P fatorial, né? A diferença aqui entre eles é o P fatorial. Eu posso, quando tem um arranjo, aplicar simplesmente um princípio fundamental da contagem, e como a gente viu isso nas nossas aulas, né? E quando eu tenho uma combinação, eu posso aplicar o princípio fundamental da contagem e dividir pelo fatorial do grupo, né? Aqui eu vou usar direto a fórmula, a gente já está numa revisão rápida, né? Então, combinação de 6, ela tem 11 para escolher 6. Então, isso me remete aqui a uma combinação de 11 tomados 6 a 6. Ok? Isso dá 11 fatorial e aqui 11 menos 6 fatorial e 6 fatorial. Certo? Então, isso é o seguinte. Eu vou arrumar aqui um pouquinho mais, ó. 11 fatorial, 6 fatorial, 5 fatorial. Então, combinação de 11 tomado de 6 a 6. Ó, vou abrir o 11 fatorial até chegar no maior aqui, que é o 6. 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Aqui tem o 6 fatorial e o 5 fatorial. Troquei porque vale a comutativa, né? Ó, 6 fatorial cancela o 6 fatorial, isso aqui fica 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Aqui fica 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. Ó, 1, 2, 1, 3, 1, 2. E aí, esse 2 mata esse 2. Então, aqui, 2 vezes 3, 66, vezes 6 vezes 11, 66. 66 vezes 7, nós temos aqui 462. Ou seja, essa organização criminosa, ela teria 462 maneiras diferentes de escolher 6 dentre as 11 cidades possíveis, ok? São 17, tira as 6 que fazem fronteira com o Mato Grosso, sobram 11 cidades possíveis, e a quantidade de maneiras diferentes que essa organização criminosa tem para escolher 6 dessas cidades são 462. O exercício afirmava que eram mais de 500 maneiras. Nós estamos aí diante de um exercício cujo gabarito é errado. Ok? E aí surgiu aqui a nossa famosa análise combinatória. Ok, pessoal? Atenção às questões da contagem, né? Arranjo, permutação, assim como a gente viu nas nossas aulas. Ok? Galera, vamos em frente então, nosso próximo exercício.
próximo exercício é o seguinte. Iniciado em 2007, o processo gradativo de substituição do sinal de TV analógico pelo digital no Brasil começou a concretizar-se em 2016. Nesse período, intensificou-se o uso de TV por assinatura, segundo dados do IBGE. A tabela a seguir mostra o percentual aproximado de domicílios brasileiros que dispunham de diferentes modalidades de acesso à TV em 2014. Nós temos ali a zona, que é a urbana e a rural, a TV aberta, os percentuais, a TV por assinatura e a antena parabólica. Considerando essas informações e o fato de que em 2014, 86% dos domicílios brasileiros situavam-se na zona urbana, julgue o item subsequente. Caso uma campanha publicitária nacional, um domicílio que, em 2014, dispunha de sinal de TV aberta, fosse sorteado, a probabilidade desse domicílio ser da zona rural seria superior a 0,2, superior a 20%. Aqui nós estamos falando da probabilidade, ok? A probabilidade de um evento A qualquer ocorrer. Isso é o número de casos favoráveis a A sobre o número de casos do meu espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento aleatório. Então, galera, aqui, ó, caso em uma campanha publicitária nacional, um domicílio que em 2014 dispunha de sinal de TV aberta fosse sorteado. Em 2014, TV aberta. Quantos por cento da população possuía sinal digital de TV aberta em 2014? Galera, na zona urbana nós temos 44% e na zona rural nós temos 16%. Então, o nosso espaço amostral aqui, ó, probabilidade de ter TV aberta. Colocar direto aberta. Então, a sinal de TV aberta é um percentual total da população de 44 mais 16, 60%. Né? 60%. Ok? E a probabilidade desse domicílio ser da zona rural? Da zona rural são 16%. Aqui, ó, os percentuais a gente pode ignorar. Nós temos 16 dividido por 60 e 16 dividido por 60, isso aqui vai dar aproximadamente 0,2666, né? Que dá para botar aqui para aproximadamente 0,27, que é 27%, bem maior do que 0,2, que é 20%, né? Ou seja, esse exercício está certo, né? Ele afirma que é superior a 0,2 e deu 0,27, ok? Item certo. Atenção também às questões da probabilidade, né? O que é probabilidade? É o que eu quero sobre o que pode acontecer. O que eu quero? Que seja, o sinal seja da zona rural. Ah, quantos tem em total? O rural mais urbana, 60. Probabilidade, 27%, que é 0,27. Valeu? Próximo exercício. Aí, em um jogo de azar, 2 jogadores lançam uma moeda honesta, alternadamente, até que um deles obtenha o resultado cara. O jogador que detiver esse resultado será o vencedor. Na situação apresentada no texto, a probabilidade de o segundo jogador vencer o jogo logo em seu primeiro arremesso é igual a 1/4. Então, pessoal, vamos considerar aqui, ó, no exercício 10. Eu vou dizer que K é coroa e que C é cara. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero calcular a probabilidade do primeiro jogador tirar coroa e o segundo jogador tirar cara. Ah, isso é a probabilidade do primeiro tirar coroa e, que é a intersecção, o segundo tirar cara. E como é que é a probabilidade da interseção? É o produto das probabilidades, na verdade. O E multiplica, o O soma, né? Mas o E multiplica. Ok? E aí, galera? Qual é a probabilidade do primeiro jogador lançar a moeda e cair coroa? É 1/2, né?
probabilidade de cara é igual à probabilidade de coroa, 1/2, 50% de chance de cada um deles ocorrer. E vezes, qual é a probabilidade do próximo tirar cara? 1/2 também, né? E essa probabilidade é de 1/4. Ok? E aí nós temos que o nosso item é um item certo, né? Ele afirma que era de 1/4 do segundo jogador vencer. O item é certo. Ok? Mais uma questão de probabilidade. Atenção, aqui a gente usou a probabilidade básica, no primeiro exercício anterior, era a probabilidade básica, o que eu quero sobre o que pode acontecer. Aqui a gente usou um teorema de probabilidade, que é a probabilidade do E, que é a interseção das probabilidades, você multiplica. E poderia também ocorrer a probabilidade do OU, né? A probabilidade de A ou B. Isso é a probabilidade do A ocorrer, mais a probabilidade... O OU é a interseção das probabilidades, né? É a união das probabilidades, eu falei errado, a união, me confundi, aqui é a interseção, aqui é a união, e interseção, ou união. Isso é a probabilidade do primeiro, mais a probabilidade do B, né? Menos a probabilidade de A inter B. Quando a brincadeira é com ou, eu tenho que ver se os eventos são mutuamente exclusivos ou não. Quando eles são mutuamente exclusivos, isso aqui não existe. O fato de um ocorrer exclui a possibilidade do outro. Por exemplo, joguei a moeda, o fato de cair cara exclui a possibilidade de cair coroa. Não tem interseção. Agora, em algumas situações eu tenho interseção, e aí eu tenho que levá-la em consideração. Quando o conectivo for o ou, é claro, né? Como a gente viu nas nossas aulas, certo? Mas no nosso caso aqui, o exercício é o E e vimos que o gabarito está certo. Ok? Galera, uma revisão rápida, né? A gente comentou aí alguns exercícios, alguns tópicos que podem aparecer e provavelmente vão aparecer, algumas coisas daí vão aparecer na prova. Importante aí que você dê aquela revisão geral depois, né? Dá uma olhadinha nas nossas aulas, tal, aquela fechada ali nos estudos, certo? Pessoal, a todos que estudaram aqui com a gente no Energia, eu desejo para vocês uma boa prova, porque preparados vocês estão. Valeu? Até o nosso próximo encontro aí. Um grande abraço a todos.